Nesse primeiro slide aí eu quero mostrar para vocês a realidade versus sobrenatural, né? Que é o artigo do João, né? Que é a vista a perna cabeluda, né? Onde o João mostra, num trabalho assim muito legal, né? Que o sobrenatural, muitas das vezes, pode ser muito bem explicado por questões naturais e que muitas das vezes escondem até questões de violência, né? Então, apelar para questões sobrenaturais nem sempre é necessário. Muitas das vezes, mais vale a pena a gente ficar com os pés no chão e trabalhar sobre a ótica da realidade. Pode passar aí. Então, essa daí é a frase do Marcus Eberlin, né? Dizendo que se a ciência ela não concordar com a Bíblia, ela é uma ciência errada, né? E eu acredito que, inclusive, a maioria dos cristãos, dos religiosos em geral, discordam dessa afirmação, né? Que não necessariamente a ciência que apresente algum dado que é divergente da Bíblia, ela vai estar errada, né? A gente pode muito bem conciliar as duas áreas do saber humano sem precisar ter qualquer tipo de viés negacionista da ciência, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso. Que a boa ciência precisa bater com a palavra de Deus. Se não bater, a gente sabe que está errada. Tá. Que a boa ciência precisa bater O vídeo, já viu o áudio até é mais importante do que o com a vídeo, palavra talvez, de nessa. Deus. Se não bater, a gente sabe que está errada. Não, tá saindo áudio sem problema não. Terminando o áudio, você vai avisar a gente, Pedrão. Precisa bater com a palavra de Deus. Se não bater, a gente sabe que está errada. Então, quando falam aí de milhões e milhões de anos, e a Bíblia diz que os dinossauros foram criados no 6º dia e eram herbívoros, eles foram criados há poucos anos, milhares, não milhões, e eram de fato herbívoros. Beleza, mas você explicou aí, né, sobre... Isso. Pode. E aí, galera, uma das outras coisas que a gente tem que ter em mente é que o Marcus e muitos do design inteligente dizem que não se trata de religião, né? Mas no próprio hino do design, ele está dizendo a frase haja fé para ser ateu. Se isso daí não tem a ver com religião ou coisa parecida, eu já não sei mais o que tem a ver, né? Então, em outras palavras, o design inteligência é criacionismo, né, disfarçado, aí é uma religião disfarçada tentando se passar por ciência, ou seja, é uma pseudociência, né? Pode passar aí, meu querido. E esse daqui é um e-mail incrível, né, de um dos maiores nomes do design inteligente, que é o Michael Behe, né, onde o próprio Otângelo levou na live do Shaolin, né, verdade ou mentira, o e-mail do Michael Behe dizendo que é razoável acreditar que nós temos sim um ancestral em comum com outros primatas. E aí eu queria saber depois, né, se o Marcos e o João discordam do Michael Behe, né, se isso não é razoável, se não é possível isso, né? Então na vez deles podem comentar sobre isso, se o Michael Behe estaria errado nessa questão. É que também o William Lane Craig, né, ele acredita aí que o Adão e Eva históricos, eles pertenciam ao gênero Homo heidelbergensis, né? Então vocês podem observar, pode passar aí, meu querido, que pessoas como Francis Collins, Denis Lamoroux, né, vários outros, inclusive membros da ABC2, né, que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, inclusive o Rodrigo, do Mesozoico Zoado, vários cristãos acreditam na evolução, né? Pode passar o slide. Acreditam na evolução, né? E essas pessoas, apesar de suas crenças, não negam a evolução e a ancestralidade comum. Beleza? Primeiramente, pessoal, meu nome é Hércules, eu sou químico de formação, eu tenho mestrado em química, doutorado em química, também realizo pesquisas na área da química, não vou estender muito aqui para nós não perder tempo sobre isso, mas uma coisa que a evolução trabalha, a teoria da evolução, que não é o evolucionismo, é uma coisa importante de falar.
A teoria da evolução trabalha com uma coisa chamada campo profundo, tempo profundo da Terra, e, portanto, você tem uma datação da Terra para que você consiga explicar a origem da vida em paralelo a ela, porque essas coisas estão correlacionadas, você entende? Então, pode passar o slide, por favor. Dá uma puxadinha aí, Hércules, Aí, no microfone. E basicamente o que você observa agora é os CHOMPs, que são os elementos base para a vida: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Eu incluiria também cobalto, ferro, manganês, são importantes também. O cobalto está presente na cobalamina. Então a verdade é que você tem muito mais elemento importante aí, mas estes são os mais abundantes. Por favor, pode passar. Além disso, eu suspeitaria que a vida, por exemplo, não pudesse ter sido, entre aspas, gerada por processos que o pessoal considera natural, mas isso é uma coisa que eu posso explicar melhor depois, se ela também não tivesse sido constituída pelos elementos mais abundantes, como, por exemplo, nós temos muita água no nosso corpo, que hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, o oxigênio é um deles, o carbono também é um deles, então você tem a disponibilidade, e além disso você tem uma coisa chamada maleabilidade do carbono. Eu desconfiaria que a vida seria um milagre, e eu não conseguiria nem pelo menos tentar, entre aspas, especular, fazer algum experimento se nós fosse feito de ouro. Aí então nós possivelmente estaríamos um certo milagre aqui, mas como esse não é o caso. Por favor, pode passar os slides. E também nós vamos falar de uma coisa chamada, que agora está mais nova, né? Que são as descobertas das fumarolas alcalinas. E vamos trabalhar também com a hipótese do mecanismo primeiro. O primeiro mecanismo, a primeira fonte de energia, o quimiotrófico. Então, a gente vai abordar muito isso, vai ver se isso faz algum sentido e se a composição realmente encontrada nas fumarolas pode ser encontrada no nosso corpo. Isso é uma coisa muito legal e a gente vai abordar sobre isso, tá? Por favor, pode passar. E a partir disso, nós temos agora artigos que citam também um ancestral comum, onde o Luca, um ancestral comum, que ele poderia viver em um ambiente de uma fumarola alcalina, um ambiente que teria essas disponibilidades. Então, você já tem algo que pode, um indício, que, mais ou menos a gente tem algo, um indício, um ponto que isso pode ter acontecido, é uma possibilidade. Passa, por favor. E aí eu vou encerrar aqui nessa parte, que é como você faz, por exemplo, as várias regressões de proteína, de filogenética, onde você começa a reduzir os números delas até chegar na espécie que você vê a coisa mais comum entre elas ali, e você chama de Luca, o ancestral comum. Um pouco mais, por favor. Aí você tem alguns testes, por exemplo, com ferroxidina, que é uma coisa encontrada em fumarolas que se auto-organiza em contato com a cisteína. É uma coisa muito interessante, eu vou ter uns artigos aqui para apresentar também, que imita os processos de energia, de troca de energia com a mesma quantidade de pH e a mesma quantidade de elétrons. E estes componentes são encontrados em fumarola. Eu não estou falando aqui que saiu um homem, eu não estou falando aqui que saiu uma espécie de já um flagelo, eu estou falando de apenas um metabolismo, tá, pessoal? Vamos devagar. Passa, por favor, mais um. E aí, então, você tem, e eu vou parar nessa parte, a redução espontânea quando você coloca o contato com ferro e enxofre num cluster contendo concentrações baixas de cisteína. Passa só um pouquinho. E aí, então, isso indica um pouco ferro e enxofre se formam espontaneamente através de interações de ferro 2+, com ferro 3+, e enxofre 2- inorgânicos com concentrações micromolares, ou seja, até concentrações baixas, do aminoácido cisteína em água em pH alcalino, no caso, as fumarolas alcalinas. O que eu apresentei aqui, pessoal, não é a origem da vida, a gente não pensa que o homem emergiu dali, a gente não pensa que um macaco, que um peixe, que que qualquer animal que você conhece por aí emergiu dali, não. Nós estamos falando de um metabolismo, nós estamos falando de indício de algo que ainda está no nosso corpo, que também é conhecida como mecanismos de ferro, tá? De oxirredução. Obrigado, atenção de todos e valeu. Gosto aqui. Caralho.